noite para quem está ao vivo aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do IG Belfort Roxo. Hoje a gente conversa com o Vitor Antunes, fundador do Ecomuseu Iguaçu de Tinguá e também historiador. Eu sou Gil Nascimento, você já me conhece por aqui, e eu vou fazer a minha autodescrição agora. Eu sou um homem pardo, de cor parda, uso cabelos pretos e tenho em branco e fica baixada, né? E estou usando uma camisa preta, né? Com uma coruja estampada grande, né? Colorida. E atrás de mim tem uma parede. Agora sim. Tá ruim aqui minha imagem, tá ouvindo? Estou conseguindo te ouvir. Você me ouve bem? Tudo bom? Tá me vendo? Tá me assistindo aí? Pô, tô te vendo, tô te assistindo. Agora a gente conseguiu, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Vitor, aqui às nossas lives, às nossas entrevistas, né? O pessoal que está chegando e está entrando agora também, sejam todos muito bem-vindos. Só para lembrar, pessoal, né, essa entrevista e todas as outras que a gente já fez aqui ficam salvas aqui no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, né? O link está na bio, você clica lá, favorita lá, participa lá, segue lá, que é importante. Infelizmente, né, nas redes sociais, né, números são importantes, né, independente do conteúdo que a gente está apresentando, a gente sempre traz um conteúdo muito bacana aqui. Bem-vindo, Vitor. Que bom ter você aqui, cara. Já queria há muito tempo trazer você aqui, mas eu estava esperando uma data bacana. E aí acabou que com essa culminância dos documentários e a data, acho que foi o momento exato, perfeito e mais acertado para a gente fazer esse bate-papo. Tá bom, eu te agradeço aí o convite, agradeço, né? É uma honra estar participando aí contigo. Hoje é nosso dia, né? Espero que nós não vamos falar de... Falar de... Hoje nós não vamos falar de trabalho, né? Hoje não vamos falar de história. Então, na verdade, o historiador está sempre falando de trabalho, né? Porque o maior prazer dele é falar da história, né? A gente que vive de história, né, se faz no dia a dia, né? Todo dia é um dia. E a história é como viva, é que você né? tá? A história é viva, né? Todo dia ela se renova, né? Ontem, amanhã já virou história. Hoje, amanhã já virou história, né? E por aí. Eu tô bem, cara, graças a Deus, né? Hoje o dia foi um dia bem corrido, um pouco atípico para mim, do meu dia normal, mas consegui chegar no horário, dá tudo certo, e a gente tá aqui para poder trazer essa conversa, né? Falar um pouco sobre história, um pouco sobre o trabalho que tu exerce lá no museu, falar sobre o museu, né? Tudo isso é muito importante. Pessoal, vamos dar início aqui oficialmente, né? Eu já fiz aqui a minha autodescrição, né? E eu vou apresentar para vocês hoje o Vitor Antunes, que é historiador, né? É criador também, né, do Ecomuseu Iguaçu, lá em Tinguá, um museu bem bacana, vocês precisam conhecer. E seja bem-vindo, professor, né? Oficialmente agora dando início aos trabalhos, né? Seja bem-vindo. E fala um pouquinho sobre quem é o Vitor, para o pessoal que não conhece, né? Começar a conhecer pelo menos um pouquinho agora. A minha relação com a história aqui da região, né, começou ainda bem cedo, né, assim, na minha adolescência, com recorte de jornal, né, do jornal Globo, né, tinha as matérias sobre a Baixada, né, saiu sobre os municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Uma série de reportagens bem interessante, né, porque são divulgadoras, né, são sempre divulgadoras. Os meios de comunicação são importantes para divulgar, né, o nosso patrimônio. E numa época que praticamente só tínhamos jornal, né? Jornal impresso e não tínhamos internet, né? A gente está falando de uma época ainda sem internet. Assim, eu não sei porquê... entrega. Mas eu não tenho como esconder muito minha idade, não. Aí, assim, os jornais, eles, aos poucos, né, assim, eles me mostraram uma história, mas eu não sabia nada. Assim, o que era Machambomba, o que era Iguaçu, eles não sabe, você lia, mas você não tinha uma noção geográfica, né, eram importantes para a divulgação do patrimônio, mas muito incompletas, né? Depois, com o passar do tempo, que eu vi também muito ruins, né, muito ruins.
as reportagens. A abordagem que eles fazem sobre o nosso patrimônio, geralmente, os meios de comunicação de massa, são muito superficiais, tá? São bem superficiais. Então, eu cresci na minha adolescência sem saber muito, mas interessado. E como eu sou de Vila de Cava, né, como eu sou daqui da região tão próxima aqui da Fazenda São Bernardino, da Vila de Iguaçu, né, aquilo tinha muita, muita curiosidade. Né? Tanto é que quando eu levo as escolas hoje, que eu faço o roteiro histórico, né, das escolas próximas daqui, né, dos alunos próximos, eles têm muita curiosidade, eles participam muito, né? Até porque hoje você tem muito mais acesso por meio de internet, por meio das redes sociais, né? Então, os alunos eles têm um acesso maior a informações, mas ainda informações muito ruins mesmo, né? Infelizmente. Então, aos poucos, né, com esse interesse meu, eu fui descobrindo que existiam autores, né? Você tem uma velha guarda lá atrás, né, do que chama dos memorialistas, né? Você tem o Valdir Pereira, o Ney Alberto, tá? O Rui Afrânio Peixoto, esse pessoal que deu um pontapé inicial lá atrás para pesquisar sobre, né, praticamente sobre os grandes ciclos econômicos, sobre as famílias ilustres, o baronato, né, essa memória, né, com a história que até então eles faziam. Né. É muito interessante eu perceber uma virada, né, nessa pesquisa histórica sobre a região. Houve uma virada muito significativa, muito importante, principalmente, né, eu acho que a mais importante para mim foi a história de quilombolas, com o professor Flávio dos Santos Gomes, foi meu professor lá na UFRJ, tá? Então, ali tem um start, né? Você tem um start muito, muito interessante sobre uma nova abordagem da história da Baixada Fluminense, né? Um tema que ele é perito, que é a escravidão, né? E com uma abordagem totalmente nova, né? E isso deslanchou, né? Por exemplo, trabalhos como o do Nielson Rosa, né? O Nielson Rosa Bezerra, de Duque de Caxias, né? Ele também se especializou, doutor, pós-doutor, né? A história da Baixada com essa abordagem da escravidão, desse comércio interno. Ele pega muito essa coisa da farinha de mandioca, né? Muito para além desses ciclos econômicos que era voltado para a Europa, né? Da cana-de-açúcar, do café, né? Que tiveram, né? Essa importância para a gente aqui na nossa região, mas que depois eles vão ter uma outra abordagem. Não, peraí, mas era só isso que tinha a Baixada Fluminense? Entendeu? E o aspecto mais importante, né, que a gente trata, que é a sociedade. Né? Que sociedade era aquela? Né? Então você tem senhores, proprietários, mas você tem também o escravizado e o pobre, né? O livre pobre, né? Que eu abordo como sendo gente da gente, né? Como gente despossuída, como gente desprestigiada, né? Por isso que foi esquecida há muito tempo pela história, né? Nós ainda hoje somos esquecidos pela história, né? Até hoje a nossa região é uma região que ela é muito, muito, muito mais abordada por uma ótica, né, que é da violência ainda, né, mas que não é só, né, não é só, mas assim, aos poucos a gente vai mostrando uma periferia que é muito mais, né, uma periferia que é muito mais, tá? Ela existe muita história, essa história ainda está por ser reconhecida, né? Essa história que foi invisibilizada, que nos ainda é tirada, né? Os donos de poder, né? Né? Quem toma as decisões por nós ainda invisibiliza a nossa história,
né? Como, por exemplo, eu pego o maior exemplo que eu acho que a gente tem, que é a Fazenda São Bernardino, né? Não tem uma placa, não tem uma placa, entendeu? É dizendo Fazenda São Bernardino. Aí o que que vira? Vira Casarão dos Escravos, né? Vira o Casarão Velho, vira as ruínas, né? Não tem uma identidade, não se cria uma identidade, um bem-vindo, né? Na verdade, Então se esse nosso desconstrói a patrimônio, identidade dessa forma. sim, exatamente. Então esse patrimônio, por exemplo, que eu pego mais de exemplo, é bem significativo. Por quê? Porque você tem um bairro como Tijuá, né? Onde é o Museu Iguaçu, né? E você tem um bairro que recebe milhares de pessoas, né? E uma porcentagem muito, muito pequena, por exemplo, para ali só para fotografar, né? Uma porcentagem pequena de pessoas para ali, né? Para fotografar e para falar, eu estive ali, né? Todo grupo que eu levo, né? Todo grupo que eu levo de interessados, né? Os estudantes, eu sempre pergunto, quem é a primeira vez que está aqui, né? Que está visitando? A maioria, assim, geralmente metade, né? Ou mais da metade, fala, é a primeira vez que eu estive. E são pessoas de Nova Iguaçu, entendeu? E são pessoas da Baixada, são pessoas que, eu vou a Tinguá, mas eu nunca estive aqui. Porque não tem nada que atraia a pessoa, que convide ela para ir. Então, essa questão do patrimônio, né, essa questão da história, da nossa história, do nosso direito à nossa história, né, isso foi me tirado lá atrás. Porque começou com recorte de jornal, entendeu? Mas e o acesso aos livros? E acesso à pesquisa? E acesso à informação? Né? Quem me oferecia aquilo? Ninguém. Então, hoje, o meu trabalho é tentar devolver um pouco disso que eu me especializei, que eu busquei, né? E eu não vi outra alternativa a não ser um museu, né? Por quê? Nova Iguaçu, com quase mais de 800 mil habitantes, sem museu, entendeu? A cidade que foi apelidada de fábrica de municípios, né? Onde surgiram, né? Desde Caxias, lá em 1943, até, né? Mesquita. E, sabe, esses municípios também passam pela nossa história aqui, né? Da Grande Iguaçu, né? E sem museu, né? Então, assim, eu acho que o meu trabalho, ele diz o seguinte, olha, é possível, né? É possível nós tentarmos resguardar um pouco a nossa história, tá? Mesmo com pouco recurso, né? Eu costumo dizer, né, que eu quase desisti de tudo, né? É difícil, né? As coisas são difíceis. Eu quase desisti de tudo, mas quando eu lembrei que eu não tenho nada, então eu não preciso desistir, não vou desistir, eu vou seguir em frente. Mais Entendeu? fácil, né? É isso. Entendeu? É isso. A gente tenta devolver. Por exemplo, também uma tomada de consciência minha, né, é que minha formação foi pública. Entendeu? Toda a minha formação, desde o primeiro ano do fundamental, tá, lá atrás, até minha formação na faculdade, foi pública. Então, como que eu posso devolver um pouco, né, dessa formação minha, né, para as pessoas? Mas o que é interessante é nós pensarmos, né, eu fazer um exercício do que interessa às pessoas, né? Que tipo de narrativa, né, é mais importante, que eu acho que deve ser compartilhada e que vai de encontro aos interesses da sociedade, né, se perguntar que sociedade é essa que a gente vive, né, e o que ela demanda, tá? Será que ela demanda sabermos única e exclusivamente sobre os
barões, né? Sobre os ricos, os poderosos, né? E a gente humilde, a gente simples, essas pessoas que foram invisibilizadas, entendeu? A história ficou por muito Que tempo, hoje nós né, temos... eurocentrizada, né? Oi? A história ficou por muito tempo eurocentrizada, né? E aí a gente Sim, acaba perdendo essa identidade local, identidade regional, né? De tudo que aconteceu na nossa região e foca aí, né? Desde eu vou pedir desculpa pelo barulho, meu vizinho está fazendo obra essa hora da noite, numa segunda-feira, né? Vocês devem estar ouvindo barulho aí sei lá, se é a maquita, a furadeira, não sei. Mas enfim, isso é não abarcado, reclama, isso é meu forroxo, né? E aí, eu também faço obra. Não fala do companheiro aí não, que eu também faço obra também. Hoje não é dia dele não, mas eu também pois é, faço obra. mas enfim. Então, assim, a gente acaba voltando muito os olhos, né, o tempo inteiro para essa coisa da eurocentrização, né, da beleza dos baronatos, né, dos ducados, enfim, e a gente esquece, né, da realidade que o Rio de Janeiro, que o Brasil, que a Baixada tem a oferecer, né, que é justamente o povo mais pobre, o povo mais simples, o povo preto que veio para cá, o povo indígena, o povo da terra, né, que tem muito a oferecer e acaba sendo invisibilizado. Acaba não, foi sendo invisibilizado ao longo de séculos aí, né? A gente vê que a nossa Baixada, principalmente, a gente tem, vou falar principalmente porque é a nossa área de atuação, né, a nossa região onde a gente mora, a gente vê inúmeros nomes de locais e que são de origem indígena, né? E as pessoas não conseguem entender o significado, não buscam, não tem a opção, né, ofertada para saber qual é o significado. Ninguém sabe o que significa Tinguá, ninguém sabe o que significa Jambuí, o que significa Miriti, né? Por quê? Porque isso foi tirado. Isso foi tirado ao longo dos séculos aí, a importância de saber sobre isso, né? Sim, sim. Sim, com certeza. O Caio Prado Júnior, ele, historiador, né? Ele falou que por muito tempo, né, só queriam saber das sobremesas que mandávamos para a Europa, né? Nós éramos responsáveis pelas sobremesas, o açúcar, né? O café. Aqui, em Nova Iguaçu, por exemplo, a laranja depois, mais tardiamente, né? E é engraçado que essa elite, elas foram detentoras da palavra, da letra, né? Elas escreveram a sua história, né? Elas escreveram a sua história. Você tem, por exemplo, uma Iracema Baroni, né? Filha do maior produtor de laranjas de Nova Iguaçu, né? Ela escreveu suas memórias, né? Aí você Você vê fala do quem tem comendador Francisco Baroni? educação. Oi? Você fala do comendador Francisco Baroni? O Francisco Baroni foi o rei das laranjas iguaçuanas, né? Foi o maior produtor. O italiano que veio para cá, começou desde o comecinho do século XX a produção de laranja. Hoje ainda temos os galpões dele ainda, né, em ruínas, em Nova Iguaçu. Teve até um galpão que foi destruído, foi desmanchado, né? Quer dizer, a cidade de perfume, né? A cidade das laranjas. Olha a memória, como cuida da memória. Né? Não Desmanchou cuida. um galpão que era da rodoviária que se tornou a 52, né? Tornou a 52. Né? Então, assim, essas pessoas tiveram muito acesso à sua memória por uma coisa da família, né? Do sobrenome, né? Do sobrenome. Então, toda uma linguagem, né? Para elas manterem, né? Para elas manterem vivas o seu status, né? Os seus privilégios. E hoje a gente tá escavando mais a fundo, né? A gente está a gente está olhando pelas janelas das senzalas, né? A gente está olhando pelas janelas das fábricas, né? Então, por exemplo, você fala dos engenhos, né? Como aí eu falei um pouco também do engenho do Brejo, né? Você fala um pouco
dos engenhos, da produção de cana, a quantidade, o número de escravizados e tal. Mas você não fala da gente simples que só plantava aipim, né, para fazer a farinha, que era o alimento básico. Então, assim, você renega a sua própria história, né, da porção da sociedade que a gente pertence hoje. Então, a gente vira as costas para gente que é igual a gente, né? E que também tem nome. E que são, vezes, né? Não são só números, nós não somos só números, né? Como às vezes nos abordam, né? Como há uma abordagem sobre nós periféricos, né? Como nós das periferias, entendeu? E isso acontece 2 vezes, né, Vitor? Porque a gente foi invisibilizado por causa do processo colonizatório, né? A gente tem toda a nossa história, nossa memória apagada, né? Do povo da terra mesmo, né? Os indígenas brasileiros. O povo preto que é trazido para cá também tem sua história invisibilizada. E ao longo do tempo a gente acaba se interessando porque essas elites acabam, né? Como você falou, perpetuando a sua história através da palavra, através da escrita, por causa das suas famílias, das suas nobiliarquias, né? E aí a gente acaba por criar, né, uma ilusão, uma imagem que isso é o interessante, que isso é o que tem que ser pesquisado, que é isso que tem que ser procurado. E aí cria-se essa imagem, né, maravilhosa, das roupas de época, né, das coroas e tudo mais. E aí a gente já sofre um processo de invisibilização e a gente acaba sofrendo um segundo processo que a gente mesmo desencadeia, né? Exatamente. O Alberto da Costa e Silva, ele é considerado o maior africanista que nós temos, né, no Brasil, né, faleceu recente, né, há pouco tempo. Né? Aí ele chamou o Atlântico de um rio, né? Ele escreveu um livro chamado Um Rio Chamado Atlântico, ou seja, ele queria aproximar, né, a América da África. Aproximar como? Aproximar com a nossa história, né? O Rio de Janeiro, o maior porto negro, né? A maior cidade negra de todo o Atlântico, tanto da costa da América como da costa da África. Né? Então você imagina. Eu sempre digo que o Rio de Janeiro foi o maior posto escravista do mundo. Né? Sim, sim. Então, e simplesmente se apaga isso, né? Então, as novelas só retratam os italianos, entendeu? Que vieram para cá, entendeu? E ainda de forma ainda assim bem questionável, né? É só isso que é interessante, entendeu? Então, tem até eu consegui aqui uma senhora aqui de Vilava, da Ancenira também, 90 e poucos anos, né? Ela tinha uma fotografia da gravação da novela da Globo, Acabou Pai Tomás, para você ver, de 1968. 1968, se eu não me engano, a novela, com o blackface, né? Com o blackface. Sério, cara? Gente. Né? O ator era muito comum a prática, né? Sim. Quer dizer, é muito recente ainda. É bastante recente esse apagamento, né? Esse apagamento. Então, assim, os novos espaços que a gente vai buscando, né? É simplesmente para dizer que a gente existe. Entendeu? É para dizer que nós, marginalizados, né? Nós da periferia, o povo preto, né? Todos nós, né? Temos vozes, né? Que nos foram silenciadas. Uma coisa muito interessante saiu no dicionário da escravidão, agora com a Lilia Schwartz, com o Flávio Gomes, né? O verbete da Rainha Marta. Tá? Eu vi isso, fiquei muito impressionado, sabe? A Rainha Marta, pelos documentos oficiais,
né, da polícia, né, do século XIX, 1870 e pouco, né, foi capturado um grupo de quilombolas com 22 quilombolas, né, e todos eles apontaram como liderança desse quilombo a Rainha Marta. Não é a rainha do futebol, não, né? Nossa querida É rainha bom do deixar futebol, claro. não. É a Rainha Marta, né, como uma liderança mulher, né, dos quilombos. Né? Quem foi essa mulher? Entendeu? Onde que a gente vai buscar informação, né, os arquivos? E a única informação que temos até agora é policial. Né? Agora, se teve o batismo, né, pelo menos documentação de batismo, quem foi essa mulher, né, sabe? As pesquisas estão engatinhando ainda, né? A pesquisa sobre a Baixada ainda está muito superficial ainda, ainda muito a academia avançou muito, né? A universidade, a rural aqui em Nova Iguaçu, com núcleo de pesquisa da Baixada, né? Avançou muito. Eu sempre falo para pessoas que eu conheço, estou fazendo história, pô, pesquisa da Baixada, aula da Baixada, entendeu? Tem muita coisa interessante. A questão dos nomes, né? Dessa presença indígena da gente, né? Eu pesquisei também na universidade a, a, a vinda, né? A volta dos indígenas para cá, procurando trabalho, né? Já aldeados, já índios, já batizados pelo catolicismo, com nomes católicos, né? Nomes portugueses, né? Então, é o que chamaram por muito tempo de aculturados, né? Indígenas aculturados, mas já dentro dessa lógica colonial, né? De aldeamentos jesuítas e tal, né? E vinham procurar trabalho, né? Como na aldeia missionária, é o que chamavam de mal menor, né? Eles foram procurar o mal menor. E eu acho que até hoje a gente está procurando o mal menor, né? Nós, nas situações que nós vivemos, a gente procura o mal menor, até hoje, né? Dos males, os menores, né? E a gente segue, a gente vai vivendo, né? Aí, voltando lá um pouquinho lá, né, para o museu. O museu é muito mais que objetos, né? Os museus, eles são narrativa, tá? Dentro de um contexto local, dentro de um contexto comunitário. Hoje, Nova Iguaçu já conta com 3 museus bem bacanas, né? O Museu J. Rodrigues, o Museu de Artes e Cultura Urbana da Baixada, né? Muita dificuldade, muita dificuldade, né? Você tentar fazer esse resgate que chamam hoje de museu de território, né? Para você não é o dono da história, você não é o dono da bola, você faz a sua parte. A gente colabora com a cultura, a gente colabora com a memória, com a arte, com o bem-estar, né? A gente tenta colaborar com o bem-estar de quem? Dos nossos, né? Dos nossos. Assim, o museu, antes de inaugurar o museu, uma vez perguntaram se eu queria levar o museu para o centro de Nova Iguaçu. Né? Não tem nada a ver. Né? Não tinha nada a ver. O museu que eu tenho em Tinguá é por ser perto das ruínas históricas. Então, eu tenho todo esse discurso, essa narrativa sobre a Vila de Iguaçu. Entendeu? Então eu faço um roteiro, isso é turístico, né? Isso é um roteiro turístico, tá? Mas visando sempre, eu acho que a gente não pode perder de vista, né, a nossa cidadania, né? Tentar devolver um pouco o exercício, né? Nós exercermos a nossa cidadania, né? Que nos é retirada, né? Nos é retirada por muito tempo, né? Então é devolver um pouco, contribuir, só isso, entendeu?
E conta uma curiosidade aí, como que surgiu essa ideia de criar um museu e como que você foi montando o acervo do museu nesse período? Porque assim, pessoal, eu conheci o Vitor, por acaso, numa feira de Nova Iguaçu, que estava tendo lá em Casa de Cultura, né? E aí, eu não sei se ele está aqui em algum lugar o livro. E aí eu comprou um livro, eu nem lembro qual foi, na verdade, o livro mais. Cara, cadê? Foi esse aqui. Foi esse aqui. E aí a gente, tipo, trocou contatos, né? A gente fez uma amizade ali bacana. E de lá pra cá a gente seguiu conversando, a gente já se encontrou em alguns eventos aí, né? Da museologia social e tudo mais. Né? Mas como é que foi, né? Essa montagem de acervo e a criação do projeto Ecomuseu, que hoje já não é mais projeto, né? Hoje já é uma realidade. É, assim, o museu ele nasceu a ideia nasceu da biblioteca que eu tenho, né, sobre a Baixada, né, não só sobre história, mas uma biblioteca bem grande, né, desde muito tempo atrás, né, desde que eu comecei lá, a partir do momento que eu descobri que existia um autor sobre a Baixada, né, aí na bibliografia desses livros né, descobri que tinham mais autores, eu fiquei doido, né, então fui correndo atrás de mais autores, de mais livros, né, e em feiras, em sebos, né, e depois, quando comecei a estudar lá no centro do Rio, também ia muito nos sebos lá do centro do Rio, que eram muitos, né, diminuiu muito, acabaram muitos. E assim, eu montei uma biblioteca, né? E só que indo em feiras atrás de livros, aí eu comecei a comprar uma peça, aí vi alguma coisa que tinha a ver com a Baixada, me deparei, por exemplo, com um autor, né? Ele se chama Mauro Azeredo, né? Que ele pintou o patrimônio histórico da Baixada, ele pegava fotografias e reproduzia numa técnica que é bico de pena, é muito legal, eu tenho lá alguns lá no museu, né? Então eu percebi que tinham, né, você tinha material, você tinha um acervo, então eu sempre ia com o olho nisso, né? Aí eu falei, não, aí eu falei, não, eu tenho que montar um espaço, né? Isso não pode ficar na minha sala, né? Eu não posso deixar na minha sala de visitas, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? Entendeu? Tudo isso, assim, é perceber a região que a gente está, né? Assim, se não tem museus, né, oficiais, museu municipal, nós cidadãos, nós fazemos, né? A gente faz. E assim, aí espaço, né? Pô, é difícil, né? O primeiro espaço que eu consegui para o museu lá em Tinguá, né? Eu pagava da pior forma possível, que era de trabalho. Eu não pagava aluguel do espaço, mas pagava com trabalho. Então, assim, eu trabalhava Eu e nunca lembro estava dessa bom, época. porque eu virei empregado, entendeu? Eu virei empregado, né? E assim, mas eu sabia assim que uma hora ia aparecer outros espaços, ia buscando, né? Sabe? E o museu ele ainda está sendo construído, tá? Eu tenho espaço, né? Mas os poucos recursos a gente só faz adaptações, né? Mas eu faço o roteiro histórico, né? O museu é um museu de percurso, isso que eu acho interessante mesmo, né? Esse percurso, esse trajeto, eu chamo de roteiro afetivo, tá? Que é a Vila de Iguaçu, a Fazenda São Bernardino, o Porto, a igreja, os cemitérios, tá? Então, esse trajeto, né, ele tem a culminância no museu. Então, a gente visita as ruínas para saber como está, né? E no museu a gente fala um pouquinho como era, tá? Mas
quando a gente pensa em patrimônio, a gente tem que sempre perguntar por que está assim, né? Então, é um perfil nosso aqui da Baixada Fluminense, desse apagamento, da memória, né? Da falta de interesse desde sempre dos nossos representantes, da administração pública, que por muito tempo não deu voto, né? Que eles falavam que não dava voto, não dá voto, né? É só obra que dá voto, né? Então, aí eu acho que até hoje eu insisto um pouquinho, não vamos fazer uma obra aqui, né? Mas vai reformar, reforma aqui, mas e o uso? Né? E o uso do equipamento cultural? Né? Não, faz qualquer coisa. O importante é falar que fez a obra, né? Sim. E não é só isso, né? Não é só isso, né? Nós temos direito a uma memória, nós temos direito à nossa história, à arte, né? O Museu BXD, por exemplo, o Museu de Artes e Cultura Urbana, né? Eles transformaram a arte, né? A nossa arte urbana, do grafite, do hip hop, que é patrimônio nosso. É o patrimônio nosso. Porque temos artistas que eles contam a história através da arte. Eles fazem parte de um momento histórico, né, de uma época em que o discurso deles é importante. Né? O discurso que eles têm a nos ensinar é importante, não só pela arte em si, né? Mas pela importância de fazer arte na Baixada Fluminense. Isso tem uma significância, sim. Entendeu? Isso tem uma importância, porque, na verdade, é arte de resistência. Nós fazemos arte de resistência. Porque até isso querem nos tirar. Tem se tornado muito comum, tem se tornado muito comum os artistas, principalmente pela Baixada, trazerem a história para dentro das suas artes, todas elas, né? O Antônio Filipac, aí de Nova Iguaçu, por exemplo, ele faz muito isso, né? Eu vi várias telas dele, assim, de vários lugares, enfim. A gente tem alguns artistas aqui na cidade que de um tempo para cá começaram a retratar a cidade, sabe? Retratar as cenas do cotidiano, da memória afetiva, sabe? De quando era criança, 40, 50 anos atrás, ou retratar a memória dos seus pais, sabe? E aí isso, você começa a ver isso com outros olhos, você consegue identificar a história da cidade, né? Através de pinceladas, através de esculturas, identificar essa arte e essa história através da própria arte, né? Através do próprio modo de fazer cultural. Sim, pois é. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, eu tô te ouvindo, tá picotando. Tá picotando. Belford Roxo tem um movimento de museologia também, né? Eu tenho insistido, eu acho que todo município da Baixada merecia um museu, né? Caxias está um pouco à frente disso, com a capoeira, né? O Museu de São Bento, o Museu Vivo de São Bento, né? Cara, eu vou te falar, no dia que teve a conferência estadual de cultura, muito sobre isso, sobre a necessidade da cidade da Baixada, não para a Baixada, mas a cidade do Estado ter os seus pontos visualizados, ter esse espaço para apresentar as suas histórias na cidade. É o que eu tenho falado, né? O que nos oferecem, né? O que nos oferece é muito pouco, né? Se a gente pensar nos meios oficiais, é muito pouco que nos oferecem. O Nova Iguaçu, né? Não tem um arquivo público, né? Acho que a grande maioria
municípios da Baixada não tem arquivo público, né? Então, se a gente pensar a nossa história, a nossa memória, né? Quem faz, né? Quem faz? Quem tenta minimamente, né, preservar a nossa memória, tá? É difícil, é difícil. Por isso que eu falei, já tentei desistir de tudo. Já tentei, mas, sabe, a gente é meio teimoso, né? Acho que o historiador é meio teimoso, mas... E a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? E se pensar, inclusive, a cultura como um todo com as artes, né? A arte é transformadora, né? A arte é transformadora. A arte, ela dá perspectiva para o jovem, né? A arte, ela dá o esporte também, né? Nós ficamos emocionados agora com essa Olimpíada, né? As mulheres pretas ganhando medalha, né? Nós ficamos muito emocionados com essa mudança, né? Na visão do esporte, né? Do pobre, assim, com pessoas com histórias de vida, né? Não romantizando, né? Que tem muito de romantizar essa coisa da vitória, da superação. Não é. Está demonstrando, né, as dificuldades que tem o povo pobre, né, de vencermos, entendeu? Isso que demonstra a falta de acesso, entendeu? A falta de acesso. Isso aí pega um Bolsa Atleta, aí querem, sabe, falar, especular sobre o Bolsa Atleta, que é fundamental, né? As bolsas de estudo, do esporte, são fundamentais. Se eu não tivesse ganho bolsa, eu teria muito mais dificuldade de ter estudado na universidade. E talvez de prosseguimento mais ainda por conta dessa dificuldade de bolsas. Como é que você estuda? Como é que você trabalha, estuda? Né? É muito difícil, muito difícil. Né? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu escolhi justamente essa data, né? Porque hoje a gente comemora, né, o Dia do Historiador. E aí, só para informar o pessoal, né? A lei, né, foi criada em 2009, né? O Dia do Historiador, né? Mas, curiosamente, né, a profissão não era regulamentada até 2020, né? Então, assim, existia-se o Dia do Historiador para comemorar, né, a importância do historiador, mas não era uma profissão regulamentada, né? Isso só veio em 2020, através de uma outra lei, né, de um senador. Foi um senador? Foi um projeto de lei do senador do Rio Grande do Sul, acho que Paulo Paim, se não me engano. E aí, a profissão foi regulamentada e hoje a gente pode dizer que a gente tem, né, direito de dizer que é um historiador, que só é uma profissão regulamentada, né? E aí a gente volta também sobre isso, eu vejo isso como uma questão também do apagamento da história, né? Porque a partir do momento que você não reconhece nem o profissional que estuda a história, obviamente você não reconhece nem a própria história, né? Sim, sim. Inclusive a discussão sobre se a história é uma ciência aqui no Brasil foi bem recente também, né? A comunidade científica, né, considerar a história uma ciência, né? Porque a história ela tem uma metodologia dela, né? Ela tem uma metodologia dela, né? A história ela produz um conhecimento, ela produz um resultado, né? E isso não é pouco, né? Isso não é pouco. A gente se perguntar, por exemplo, a história serve a quem? Né? Eu tive professora na UFRJ, né, que chegou de Paris, né, e a história não é para todos, né? Nós temos um papel fundamental, né? Porque a história é quem conta a história. Claro que nós selecionamos, né? Claro que nós vamos tentar buscar não o que nos interessa só, né? Mas a gente tem
né, um acervo, né, a gente seleciona, o historiador ele vai selecionar. Né? Então, nós temos que ter a sensibilidade de perguntar, a gente está falando para quem? Né? A gente está transmitindo conhecimento para quem? Né? O que mais importa? Né? O que mais interessa a quem a gente está escrevendo? Entendeu? Então, assim, a gente tenta fazer da história uma coisa assim, para todos, para todas, né? Que se sintam bem, que seja uma coisa agradável, leve, né? Então, todo esse meu discurso sobre a nossa história daqui não é nomes e datas, né? É tentar trazer um pouquinho de informação, de conhecimento de que me foi negado lá atrás, né? De esclarecimento que eu não tinha. Né? Se pensar lá atrás, como eu estou falando, né? Desse turismo histórico, foi muito, muito pouco. Hoje você tem agência de turismo que faz esse roteiro histórico, né? Alunos, são centenas de alunos que eu trago para esse roteiro histórico por ano, entendeu? Então, assim, a pandemia ela teve uma interseção aí, né? Mas voltamos, né? Agora em 2022, né? Final de 2022 eu reabri o museu, né? E tentar fazer com que a pessoa primeiramente se sinta bem, né? E que ela tenha uma noção de que ela está passando por espaço, ela está conhecendo espaços que têm um valor social, um valor para, né, para todo mundo, né? Ela tem uma importância não para mim, entendeu? Para devolver um pouco de valores que a sociedade tentou nos esconder e nos tirar, né? Porque a Fazenda São Bernardino, ela é muito mais do que ruínas, por exemplo, né? Ela é muito mais do que ruínas. E assim, eu pego ela como exemplo, mas não é só. Mas hoje nós temos em terrenos particulares, em sítios particulares, ruínas muito interessantes, engenhos, né? Então isso tudo está escondido porque não tem um planejamento para visitar, não tem, sabe, um projeto Falta um maior, diretor de turismo, né? né? Sim, sim, sim. E com isso o patrimônio, né, vai se acabando, vai se acabando. E o museu é Falando do importante museu, você ter peça para estar recebendo peças, né, né, com um olhar técnico para que a pessoa, né, saiba, não, o cara ali, né, expõe, não estou guardando para mim, né, para minha casa, entendeu? É falando no isso. museu, a Maísa Hispana, né, ela comentou que já teve o privilégio de conhecer, falou que foi muito bom e está dando parabéns para os historiadores. E falando no museu, né, eu quero aproveitar a deixa e que você faça um convite, né, tipo, diga onde que é, cadê o endereço, como é que faz, entra em contato com quem. Se quiser entrar em contato com a gente passa o contato também, pessoal lá do Vitor, sabe? Mas passa aí, como é que faz para poder chegar no Eco Museu Iguaçu? Primeiro, agradecer a Maísa, mandar um beijo para ela, né? O Ecomuseu Iguaçu ele está na Rua Paraná, número 34, eu acho. Número 34, na Rua Paraná. Ele está dentro da escola Vale do Tinguá. Também ali funciona a biblioteca comunitária, também a Biblioteca Comunitária Vale do Tinguá, que faz parte da rede Baixada Literária, uma rede de 19 bibliotecas em Nova Iguaçu, uma rede super de excelência. As mulheres fazem um trabalho extraordinário, né? Tá funcionando ali, né? E a gente programa o roteiro, né? A gente faz esse roteiro histórico,
assim, por agendamento, né? Sábado e domingo, nem todos os sábados e domingos eu estou aberto, o museu está aberto, né? Muitas vezes eu estou fazendo o chamado bico, né? Tem que fazer o bico, porque nem só de história vive o homem, né? Mas Estamos, a estamos. gente agenda. É, é, e, e assim, geralmente pré-agendado, tá? Geralmente pré-agendado, a visitação agora, né? Eu estou tentando um lugar no centro de Tinguá também, talvez, né? Tentar no centro de Tinguá por conta de acesso, né? Porque é difícil a pessoa parar de ônibus, né? Uma família descer de ônibus para ir depois passar o seu dia lá em Tinguá, né? Almoçar, né? É muito difícil. Então, assim, o ideal sempre foi, eu sempre almejei o centro de Tinguá, né? Porque eu estou eu estou a 3 quilômetros antes do centro de Tinguá, tá? É ali a referência ali é a ponte do Rio Barreira, né? Então ali é um lugar de passagem, né? Então é ruim mesmo. Eu estou refazendo as placas, eu fiz a placa de madeira, deteriorou, e estou refazendo as placas, mas está no Instagram, né? Ecomuseu Iguaçu, Iguaçu com 2 S, né? Está no Instagram, e tem o meu WhatsApp também, quem quiser entrar em contato, tá? E assim, eu tenho uma biblioteca, também é importante dizer, sobre a Baixada, não só história, mas arqueologia, sociologia, autores da Baixada. Então, assim, quem quiser pesquisar, agenda comigo. Não tem a estrutura física da biblioteca, mas os livros já estão lá no museu. Então, assim, quem quiser ir para lá pesquisar, seja bem-vindo. É gratuito, o acesso à biblioteca é gratuito, não é cobrado nada. Tá? O museu é muito caro, é R$ 5 o adulto e R$ 2 a criança. Né? Até 17 anos é R$ 2. Né? E o É adulto baratíssimo, na é verdade. R$ 5. Porque eu entendo que a cobrança da entrada não pode ser um impeditivo das pessoas estarem acessando, né? Até escola pública, às vezes, não tem dinheiro, vai assim mesmo também. O É assim importante é ir mesmo, conhecer a né? história da Baixada de doador, de Nova É, é. Eu também faço trabalho também, eu vendo alguns exemplares de livros também, né? Falar nisso, hoje é dia do historiador, mandar um abraço para o meu amigo Edson Ribeiro, o Antônio Lacerda também, né? O Edson é um grande autor, né? Então esse meu papel, esse meu trabalho, né? Também reproduzir esses grandes autores que nós temos, como o Nielson, que eu reverencio também, né? Um grande pesquisador da gente aqui, temas super importantes. Então, assim, eu reproduzo, né, porque eles vão sempre de encontro com o que a gente pensa para nós aqui da Baixada, tá? Né, são autores que têm uma importância muito grande, né? Então, Você citou hoje é dia realmente dele. uma grande pessoa, personalidade, né, da história da Baixada, pesquisadores, né, estudiosos. O Lacerda eu conheci há muitos anos, eu já perdi o contato com o Lacerda. E assim, na verdade eu tenho o número dele, mas faz anos que eu não falo com o Lacerda, eu tenho certeza que ele não vai lembrar de mim. Mas eu tenho que me aproximar de volta do Lacerda, porque o cara tem a chave, né, de um arquivo de ouro, né, lá na Cúria, né, na Mitra, na verdade, né, então eu preciso realmente me aproximar do Lacerda. O Nielson querido, já deu entrevista pra gente aqui, né, em breve quero ver se eu trago também o professor Antônio Augusto, né, que é outro querido, assim, do ramo da museologia, né, da história, enfim. São pessoas que fazem muito, né, fizeram muito, continuam fazendo muito e inspirando outros, né. Eu digo, por isso que eu fui inspirado por eles, né, a enveredar pelos caminhos da história da Baixada também. Sempre fui muito fã da cidade, do Alforja, sempre tinha essa coisa de querer trazer um pouco da história que eu não conhecia como você, né, eu fui negado o acesso à história da minha cidade, e aí com essa ânsia de querer conhecer, isso foi se transformando na vontade de trazer isso para o público, e aí quando eu conheci esses autores, esses professores,
isso deu mais gana, né? Deu mais vontade, assim, né? Serviu realmente como modelo de inspiração. E aí, ao longo do tempo, a gente vai conhecendo outros, como eu conheci você, como eu já conheci o Lacerda, o trabalho dele, e isso vai realmente aquecendo, né, a vontade de continuar trabalhando com isso. Como a gente já conversou algumas vezes, né, que dá vontade de desistir, que sabe que é difícil, que o mesmo trabalho, que o nosso trabalho é diferente, né, eu fico pelas redes sociais, você está lá dentro do museu contando a história, são trabalhos diferentes, mas são trabalhos de formiguinhas, né, que dentro de cada realidade a gente vai trazendo e vai expondo isso para que as pessoas possam ter acesso a essa cultura, acesso a essa história, acesso a esse patrimônio todo riquíssimo que a Baixada oferece e que, infelizmente, a gente não tem acesso, nunca teve, né? E ainda o pouco trabalho que vem sendo feito é muito lento, é muito vagaroso. Sim, sim. E eu penso também, assim, a Baixada, né, ainda vive um ideal, assim, uma ideia de coronelismo, tá? Uma ideia das pessoas serem tratadas no cabresto. Então, assim, você teve ao longo do tempo também Principalmente na outros época de grupos. eleição, né? Você tem, até hoje, você tem outros grupos, outras pessoas que elas querem colocar debaixo do braço delas e serem monopolizarem a história, o conhecimento e fazer com que ela é a única pessoa que detém a história, que sabe tudo, que conhece tudo, né? E assim, que tem acervos grandes, que tem muito, só que não estão nem aí para esse trabalho social que a gente faz, esse trabalho comunitário que a gente faz, né? De estar onde o povo está, né? Não adianta, como eu falei, querer estar no centro de Nova Iguaçu, entendeu? E você não descentralizar, né? Será que tudo tem que levar para os centros, né? E a periferia, né? Que aqui é a periferia da periferia, né? Sabe? Não tem acesso a nada, não tem acesso a nada. Eu citei o exemplo aqui das bibliotecas comunitárias. Tem biblioteca em bairros que não tem nada do poder público. Não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem nada, mas tem uma biblioteca. Tem uma biblioteca que ela dá uma assistência, principalmente a crianças e aos jovens, para não estar na rua e estar numa biblioteca. E estar em contato com livros que não tem em casa. Entendeu? Então, assim, a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possível dentro de um trabalho digno, né? Um trabalho digno e com uma função, né? Com uma função, né? A gente se posiciona socialmente, tá? Para a gente tentar fazer o melhor. Só isso. E esse trabalho de se posicionar já é muito importante. Acho que gera um empoderamento das pessoas para poder lutar a história da batalha, a história de todos nós. Né? Não adianta eu lutar só por Belfort Roxo, você lutar só por Nova Iguaçu. Né? A Baixada é um todo, né? Eu sempre brinco que a Baixada é um país, realmente, né? E se existir algum movimento separatista para a Baixada se emancipar e ser Estado, eu sempre falo que eu estou dentro, eu vou dar um apoio, porque as nossas realidades das cidades da Baixada são muito parecidas. Né? E assim, as outras regiões do Estado, elas não conseguem, talvez, entender e não confluem, né, as ideias, né? Porque a Baixada ela se entende, né? Diferente da gente com o Vale do Café, com a própria região, com a capital, né? Enfim, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo, se alguém quiser levantar um movimento separatista da Baixada, eu sou o primeiro a assinar, né? A Baixada como novo estado do país, enfim. Sim, a gente, Cara, a gente criou uma identidade muito, né? A gente que criou uma identidade muito grande com a Baixada, né? Justamente porque a gente
a gente mergulhou um pouquinho mais nela, né? Tanto no nosso patrimônio histórico como ambiental, né? E das pessoas. A gente está entre as pessoas, a gente vive entre as pessoas, a gente está olhando cara a cara. Eu ando muito de bicicleta, né? Então, pela Baixada. Eu tô vendo os rostos das pessoas o tempo todo, entendeu? Eu não passo de carro a 70 por hora, entendeu? Sabe? Eu tô de bicicleta, eu tô olhando os rostos, eu tô passando na porta das casas das pessoas, entendeu? Por isso que eu fiquei muito indignado com a proposta, né? Assim, a proposta questionável e tudo, beleza, mas chamar, por exemplo, a nossa Iguaçu aqui de Paraty, Paraty da Baixada. Ah, porra, Paraty da Baixada? Por que Paraty da Baixada? Porra, É Iguaçu, entendeu? Não é dá. isso. É só isso, é Iguaçu. Paraty é outra cidade, entendeu? É outro país, né? Aqui é nosso país de cá, é outro país, entendeu? A nossa Iguaçu, a gente tem orgulho de estar na Iguaçu, né? E se ela está do jeito que se encontra, tem um porquê. Vamos, né, debater esse porquê, né? Vamos pensar, raciocinar o porquê. Por que a Baixada é a Baixada, né? Para mal ou para bem? O que é a Baixada, né? Isso aí. Cara, quero muito te agradecer, né? E já vou estender o convite para a gente fazer uma outra conversa, né? Talvez um pouco mais focada, né? Nas regiões da Baixada, em cidades, não sei. Estou tendo umas ideias aqui. A cabeça está pensando aqui, a mim, estou fazendo várias anotações aqui, por acaso, não. Estou parando aqui anotando, estou tendo algumas ideias. Mas vamos tentar botar isso para frente depois, vamos conversar. Estou devendo a Eu não visita para o museu, mas eu vou um dia, eu vou na tenho biblioteca caneta, 29 essas de coisas. outubro. Valeu, vamos, E aí, vamos, vamos fazer as coisas aí, tá? E eu tô sempre disponível, cara. Você é um divulgador, sabe? Você faz um trabalho também muito importante, entendeu? A gente tem que divulgar a região que a gente vive, né? A gente tem que falar sobre a região que a gente vive, entendeu? é a nossa identidade, né, cara? É, A minha identidade é ser belforrochense e é ser baixadense, sabe? Quando eu ganhei esse boné aqui, foi num evento lá da Beija-Flor, né, que o Guerreiro falava sobre isso, e aí, cara, quando eu botei esse boné, eu falei, cara, é isso. Desculpa até, mas assim, é isso, sabe? Eu sou belforrochense, sabe? Eu sou baixadense, eu carrego isso com muito orgulho para qualquer lugar que eu vou. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu tinha muita vergonha disso, como acho que todo baixadense já passou por esse momento de ter vergonha de falar que era daqui, mas isso foi sendo ressignificado ao longo dos anos, né? Hoje a Hidra do Iguaçu é motivo de orgulho, não é mais motivo de vergonha, né? De temor e tudo mais. A gente se empodera da Hidra, né? Se torna essas cabeças da Hidra e levanta a cabeça com orgulho na nossa baixadense. E por que não falar isso? Por que não exportar isso, né, para todos os lugares? Na cultura, na regionalização, das nossas artes, das nossas memórias, enfim. Quando a gente abraça isso, a gente até cresce como ser humano, porque a gente reconhece que a gente é dessa terra, né? A gente reconhece isso, a gente abraça isso, e, e eu acho que quando a gente tem isso muito claro para a gente consegue transmitir isso para as outras pessoas com propriedade, com orgulho, sabe? E a pessoa consegue captar e entender isso, né, da mesma forma. E ver você também fazendo esse trabalho aí, né, bem regional, na região do Timbá, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe, como tu falou, né, é a periferia da periferia. Como eu sou de um bairro daqui de Belfort Roxo, eu sou nascido num bairro que é a periferia da periferia, né? E eu sei como que é difícil todo o processo cultural chegar nesse bairro, né? Recentemente eu fiz umas palestras, né, falando sobre a história e patrimônio da cidade, e eu fiquei muito feliz de pessoas que nem eram, que não são de Belfort Roxo, assim, não são nascidos aqui, que vieram para cá há pouco tempo, se encantando com a história da cidade e
querendo saber mais, sabe? Porque esse desejo, mas falta, né, a oportunidade da pessoa conhecer. E aí, quando vem para as redes sociais, quando você vem para as redes sociais, quando outros criadores de conteúdo vêm para as redes sociais falando sobre a história de Nova Iguaçu, a história de Mesquita, né, falando sobre os museus sociais, né, a gente consegue trazer isso e as pessoas, isso acaba de certa forma democratizando o acesso a essa cultura e a essa história que as pessoas não saberiam, cara, eu morando aqui em Belfort Roxo, eu não tenho o hábito de ir para Timbá sempre, eu jamais conheceria o Ecomuseu Iguaçu se não fosse através das redes sociais, através de um encontro lá do, da feira que teve lá, da Feira Iguaçu, e eu estou vendo que teve uma circularidade de pessoas passando aqui pela live, né? Algumas estão desde o início, muito obrigado, inclusive. Quem passou também, muito obrigado. Sabe, é importante que as pessoas estão vendo, né? A gente vai deixar isso salvo, o arroba do Ecomuseu vai estar lá, algumas pessoas vão entrar, vão ver o que é um ecomuseu, eu quero saber o que é um ecomuseu, e vão lá conhecer. E aí aquele trabalho de formiguinha vai tomando uma proporção maior, e um belo dia a gente cria um grande formigueiro, uma rede de formigueiros, né, para poder disseminar toda essa pesquisa, essa informação e essa memória e história que a gente tem na nossa região, né? Sim, eu falo que é a teia da Baixada, né? A gente fazer a teia da Baixada, né? Para trocar essas ideias, essas informações, né? E esse patrimônio, né? O patrimônio também de documentos, né? Os documentos estão se perdendo. Então, como, quando vou a feiras, essas coisas, sempre procurando uma fachada. Então, a fotografia, tudo isso. E as redes sociais, o interessante das redes sociais, da internet, é, por exemplo, você ter um Ecomuseu Iguaçu, mas o iguaçuano que já não vive mais aqui em Nova Iguaçu, entendeu? Ele tem direito também a saber um pouco mais, né? a ter mais informações. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Essa rede, né, de conhecimento, de informação, né, para que as pessoas, mesmo não estando mais em Nova Iguaçu, mas que passou, né, e Iguaçu é muito grande, né, a Baixada Fluminense é uma região muito grande, muito densamente povoada, né, essa concentração do Sudeste, né, nós fazemos parte dessa grande concentração populacional do Sudeste, isso teve um porquê, né, isso a gente resgata lá desde, né, da década de 40, 50 ali, né, e é isso, né, é isso. A gente está tentando, da melhor forma possível, de todas as formas, está levando o nome dos nossos municípios, né, para conhecimento, para saber. É um paradoxo, né? A coisa tem coisas ruins, tem coisas boas, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Né? Mas é uma opção da gente fazer o que a gente a gente quer mostrar para o mundo, né? Eu optei no roxo, não é fingir que não acontece na cidade, não é mascarar a violência, né? As mazelas sociais de Belfort Roxo, mas eu optei por mostrar um outro lado da cidade que não é visto, né? Já dizia aquele ditado, né? Só é lembrado quem é visto, não é visto quem é só é lembrado quem é visto, né? Então assim, se a gente só vê as mazelas, a gente só vai lembrar das mazelas. A partir do momento que a gente mostra as coisas bacanas, os museus, os artistas, os escritores, a gente começa a lembrar disso. Quando, Belfort, peraí, Belfort, pô, tem um escritor lá, o Paris tem prêmios internacionais, sabe? Mas se eu não ver isso sempre, eu não vou lembrar disso nunca. Eu vejo todo dia violência lá no canal, você vai lembrar que é o caminho da hora, a gente falou lá no início. Sim, sim. E o pior é a informação ainda distorcida, né? Criando os estereótipos, né? Criando os estereótipos que não, né? Isso é muito comum hoje, né?
Hoje é muito comum, né? O que antes era falta de informação, né? Hoje são informações, né, totalmente distorcidas, né? Então, a gente tenta mostrar diversos ângulos, né, de um mesmo local, né? Diversos ângulos. Então, as pessoas escolhem que ângulo que ela quer olhar, né? Para onde que ela quer olhar, né? Só para a violência, né? Só para a cultura, né? Tem jornais que você vê, a Baixada é uma maravilha. Você vê jornais, né, assim, de fim de semana, sabe, colunas, né, que ainda privilegiam esse crânio, entendeu? E, sabe, e parece que é lindo, é tudo lindo. É a maravilha. E não é. Não é. Fazer cultura. Cada um é 8 ou 80, né? É muita luta. É muita luta. Você tem um discurso sobre o patrimônio. Não? A gente tem um discurso sobre o patrimônio, porque a gente pensa no patrimônio público. Não é meu, não é seu. Entendeu? É de todos e todas. Né? Então, assim, o patrimônio público, ele é as políticas públicas, né, lhes dá, né? O que as políticas públicas oferecem para esse patrimônio. Então, a gente está brigando também por políticas públicas o tempo todo. O tempo todo. E o que mais carece para nós aqui são políticas públicas. Temos ações isoladas de governo e tal, né? Ou ações como as nossas, né? Ou ações como as nossas, populares, né? Dos setores populares da sociedade. Então, assim, eu não tenho berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro. Né? Nem prata, nem bronze. Nem de prata, nem de bronze. Né? Então, a gente faz... Cara, muito obrigado mesmo pela participação. Fiquei muito feliz, né? Como eu falei, eu estou com umas ideias aqui, o convite está aberto. O Igno Forrocho é uma casa que está sempre aberta para a cultura de uma forma em geral. Vamos conversando, vamos trazer isso mais vezes para cá. Pessoal, eu quero convidar vocês a seguirem o Ecomuseu Iguaçu no Instagram. Essa live vai ficar salva, né? E o arroba vai estar lá, né? Vai estar marcado. Quem está seguindo o microfone, segue a gente também, né? Números nas redes sociais. Comentam levar mais histórias para mais pessoas. Essa entrevista também vai estar salva no nosso canal do YouTube. E repito, né? Agradecer a todo mundo que participou. Sejam muito bem-vindos aqui ao Igno Forrocho. Então, está dizendo que parabéns pelo nosso trabalho, que já é fã do Vitor. Eu também sou fã do Vitor. Esse cara aí, então, meu trabalho belíssimo que ele está fazendo. Mas, realmente agradecer a todo mundo que participou e a você, Vitor, por ter aceitado o nosso convite aí. Eu te agradeço, queria aproveitar e fazer um brinde aos historiadores. Né? Hoje é nosso dia, tem que tomar uma, está calor. Esse inverno, cara, eu tava. Esse inverno que a gente acabou, mas eu tava tomando um vinho aqui. Um brinde a nós, queria mandar um beijo também para os meus irmãos historiadores também. Né? Tenho 2 irmãos historiadores. Para minha filha, um beijão especial para minha filha, lógico, está me assistindo aqui, que eu obriguei ela a assistir, né? E para o pessoal lá da taberna, lá de Tinguana, que está assistindo a gente também, que eu amo de coração. Tá? Beleza. Mas, pessoal, a gente encerra então. A gente encerra aqui esse bate-papo com o Vitor Antunes, historiador e criador, né, idealizador do Ecomuseu Iguaçu em Tinguá, falando um pouco sobre, né, as histórias da nossa Baixada e sobre o ofício de ser historiador, né? Tão importante para que a gente não perca a nossa memória.
mais é isso, pessoal. Muito boa noite, muito obrigado. A gente se vê na próxima entrevista do Igor. Tchau, tchau.